Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que é de todos nós. Ficamos felizes que vocês tenham vindo. Boa noite aos nossos companheiros que nos assistem, quer pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos também, com a presença de vocês. Recebam o nosso carinho. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Tá bom, né? Tem? Ai, desculpa, não vi. Pois não, qual o nome da senhora? Sônia. Seja muito bem-vindo, dona Sônia. Você? Segue atrás também? Não? Dona Sônia, se a senhora tiver alguma dúvida, queira alguma informação com relação à nossa casa, estamos à disposição, tá bom? Eu sou da casa de Ismael e Tatiana. Ah, que delícia! Muito bem-vinda à nossa casa. Qualquer coisa, tá? Sinta-se em casa também. Então, para iniciarmos a nossa noite, vou convidar o nosso companheiro Hugo para a leitura da página de hoje. Boa noite. Cristo em nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima de almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção precede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo. O Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E de pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, e ali se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Francisco Cândido Xavier, fonte viva pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos aproveitar esse momento para levar os nossos pensamentos ao alto, buscando a nossa paz interior e agradecendo. Te agradecemos, Jesus, Mestre querido, por mais esse momento de reunião nessa casa querida, onde temos a oportunidade de estreitar os laços com amigos queridos, de receber reflexões dessa doutrina tão esclarecedora, que possamos, como disse a página, sermos esses seguidores do Evangelho de Jesus em nós e naquele próximo, todos aqueles que conseguirmos alcançar, que possamos levar a mensagem do Evangelho a todos os nossos caminhos. E aproveitando, Senhor, as suas belas palavras sempre a nos conduzir, que nós pedimos neste momento também
pelo nosso planeta, onde passa por tantas guerras, agora essa guerra em Israel, que o Senhor toque no coração de alguma forma dessas criaturas, para que elas possam ter compaixão, misericórdia e, por que não, um pouquinho de amor ao próximo, que às vezes nos falta. Mas nós somos gratos, Senhor, porque nós já conseguimos compreender um pouco desse amor que existe em nós e que temos tanto para dar. E nesta noite te pedimos também que envolva carinhosamente o nosso companheiro Carlos José, que vai nos trazer as reflexões, que possamos assimilar assim a sua fala em nós, para alívio daquelas situações que mais necessitamos. Gratidão, Senhor. Permaneça nesta casa conosco, com a espiritualidade amiga, aqui sempre pronta a nos receber, e fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora eu convido o nosso companheiro Carlos José para as reflexões da noite. É sempre uma alegria muito grande voltarmos aqui nesse grupo, Centro Espírita Evangelista, cujo trabalho marca, vamos dizer assim, a atividade espírita nessa região, chama Brasil, que se chama aqui região dos Lagos, que hoje é o Caracuca. Hoje nós queremos inicialmente rogar ao nosso Mestre Jesus a proteção e a orientação para que nessas nossas reflexões possamos aprender com esses ensinamentos tão importantes que a doutrina espírita trouxe, traz e trará à Terra. Ninguém ignora que nós passamos por tempos muito difíceis. A Terra, depois de 7.000, 8.000, 10.000 anos de civilização, chega num momento em que muitas vezes nós podemos questionar se realmente o homem alcançou, aproveitou as orientações que o mundo espiritual traz sempre, porque nós verificamos as dores tão intensas que a sociedade humana passa. Basta dizer que guerras pipocam, explodem sem uma razão quase que como que lembrando a nossa animalidade, nosso egoísmo e atos que nós acostumávamos a identificar na história como coisas remotas de outra época. Basta que nós abramos um periódico, assistamos um programa da mídia e vamos ver
o homem ainda marcado pela violência, como se essas orientações não tivessem eco no mundo de hoje. E a insegurança parece que vai tomando conta da nossa sociedade. E essa situação foi prevista por Jesus. No Evangelho há o sermão profético em que o Mestre anunciou que tempos extremamente difíceis viriam à Terra, ao ponto de dizer no seu sacrifício, antes da sua crucificação, que as mulheres não deveriam chorar por ele, e sim pelos seus filhos. Portanto, essa condição humana de dificuldades era e é conhecida no Cristo em razão de conhecer a nós todos. E o homem custa a sair de si mesmo e continua ainda sendo o inimigo mais cruel do seu próximo. No entanto, essa visão que pode parecer pessimista, e muitas pessoas veem a sociedade assim, nós podemos dizer que o mundo progrediu, o homem progrediu, porque os valores mais nobres não são muito comentados. E nós vemos na própria realidade atual que o que realmente motiva são os acontecimentos mais impactantes e não necessariamente aqueles mais nobres. E essa deturpação, vamos dizer assim, de um processo tecnológico extremamente importante, leva a essa ideia de que estamos com um destino muito difícil. Mas esse destino só é difícil por nossa causa. Nós somos construtores do nosso amanhã e do nosso presente, porque o passado já realizamos, mas podemos construir um futuro e um presente, desde que nós busquemos realmente a essência do Evangelho do Cristo. E nós vemos que o Cristo anunciou que mandaria à terra um Consolador, para lembrar das suas mensagens, o conteúdo das suas mensagens, que na sua presciência sabia que iam ser esquecidos, e adicionar novas informações e conhecimentos necessários ao homem. E esse Consolador é a doutrina espírita, que veio trazer, já no século XIX, portanto, quase 200 anos, o real sentido da existência, apesar de ainda teimarmos nas ideias menos esclarecedoras. Por exemplo, a ideia da reencarnação ainda é, pela maioria do mundo, desacolhida. Teríamos apenas uma vida, uma existência física, e as dores, os sofrimentos não teriam uma razão plausível, senão aquela que o adepto
de uma religião diz que é a vontade de Deus. Sofremos por uma imposição divina. E a doutrina espírita vem novamente trazer a ideia de que o sofrimento do homem decorre do próprio homem, em razão de equívocos de um passado mais antigo ou mais presente, ou mais recente, em razão de que nós somos caminhantes de uma evolução, que nos leva a uma época muito mais antiga, e ninguém pode precisar qual seria a nossa data, quando que nós conquistamos a individualidade espiritual. Daí vemos que o livro dos Espíritos diz que a nossa evolução vem do átomo ao arcanjo. O homem passa por um processo mineral, vegetal, animal, hominal, até conquistar a plenitude do conhecimento e da sabedoria. E a doutrina espírita traz para nós informações extremamente relevantes e que ainda não apreendemos na sua profundidade. E nós escolhemos hoje como um tema para a nossa reflexão a figura de um homem que é descrito nos Evangelhos, melhor dizendo, nos Atos dos Apóstolos, que é, ou foi, ou teve o nome na encarnação com o nome de Ananias. E por que Ananias? Porque o livro que relata, que menciona a presença histórica de Ananias é exatamente os Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, mencionando que Ananias era um varão religioso, cristão, e ele que vai ser o veículo utilizado pelo Cristo para resgatar o então rabino Saulo de Tarso, para consolidar a conversão de Saulo. Porque sabemos nós que Saulo era um rabino e se transformou num perseguidor dos discípulos do Cristo. E sai de Jerusalém munido de documentação, de autorização, para perseguir os cristãos incipientes naquela fase inicial da cidade de Damasco. E é célebre na história dos Atos dos Apóstolos que as portas da cidade de Damasco, a uma distância regular de Jerusalém, Saulo tem a visão do Cristo. E naquele diálogo com Jesus, Saulo é tocado de tal maneira que passa, naquele momento, a ser um servidor do Cristo. E essa sua conversão, na sua estrada de Damasco, é um ponto alto, vamos dizer assim, da história dos apóstolos do Cristo. Um apóstolo que veio posteriormente aos 12 apóstolos de Jesus. E aí nós vamos ver a importância da doutrina espírita na parte, vamos dizer assim, do esclarecimento e da informação sobre a figura de Paulo, que está no livro Paulo e Estevão, que é talvez uma das obras mais importantes que já foi escrita da humanidade,
em todos os gêneros, histórico, literário, moral, filosófico, religioso. Esse livro que Francisco Pedro Xavier recebeu, psicografando o autor espiritual Emmanuel, que mostra detalhes que não constam dos evangelhos, referências absolutamente novas e que muitas vezes nós lemos ao sabor da nossa visão superficial. Eu estava hoje conversando com uma moça aqui da livraria, Roberta? Dedé? Pois é, ela dizendo que eu perguntei o que tem de novo na livraria. Olha, não tem muita coisa de novo, mas tem, porque o que nós lemos da doutrina espírita, nós temos que ler novamente. Porque cada vez que se lê um livro, por exemplo, André Luiz, eu me considerava um expert em André Luiz. Comecei a ler novamente e vi que eu não tinha lido nada sobre André Luiz. Ação e reação. E então, mas isso aqui eu não li. Então, na verdade, nós temos que reler quase que tudo. Se a existência der, mas como eu sou muito novo, acho que não vai dar tempo ainda de ler. Mas o que acontece? Quem foi? Aí Paulo, nos Atos dos Apóstolos, dito aqui, vê Jesus, se convence, se converte e recebe a orientação que devia ir a Damasco. Mas o que Paulo ia fazer em Damasco? Melhor, Saulo. Depois ele mudou o nome para Paulo, evangelizado, vamos dizer assim. Saulo de Tarso. Ele ia lá aprender os cristãos, mas especialmente Ananias, que havia convertido a sua esposa, a sua noiva, Abigail, que os evangelhos não falam que Saulo tinha uma noiva que se chamava Abigail, que é uma das figuras mais impressionantes do evangelho, que não está no evangelho. Não se fala em Abigail no evangelho, nos Atos dos Apóstolos. É a noiva que Ananias. Quem era Ananias? Ananias conta, e no livro Paulo Estevão, que ele era sapateiro em Emaús. E na época da Páscoa, todo judeu deveria ir à Cidade Santa para as festividades, comemorando aquela saída do Egito, a chamada Páscoa. Mas quando ele chegou na cidade, estava ocorrendo, isso somente nós temos informação no livro Paulo Estevão. O Evangelho fala em Ananias, que foi ajudar Paulo somente. Ele presencia, quando ele está na cidade, Ananias vê aquele movimento e toma conhecimento que estava sendo condenado. Uma pessoa que deveria ser condenada, que insultava a lei, era Jesus Cristo. Ele se interessa e viu aquela figura sendo supliciada, e ele se sensibiliza e vai acompanhar toda a caminhada em direção ao Calvário, ao Gólgota. E Ananias ficou impactado com aquilo. Mas o que esse homem fez? Qual foi o crime que ele cometeu? E ninguém dizia, apenas que tinha sido condenado. E ele está no Calvário, assistindo à crucificação, ficou até o fim. E ele observa que o Cristo, aquele homem crucificado, sob aquela injunção dolorosa, olha para ele e ele identifica ali algo diferente, como se houvesse um convite para que ele aderisse, para que ele soubesse, para que ele tomasse ciência
da razão daquele homem ali estar. Ele recebeu aquele olhar como um convite e saiu dali, daquela tragédia extraordinária, altamente impactado. Volta para a sua cidade, sob aquele fluxo, procura depois, logo em seguida, Pedro, toma conhecimento de quem era aquele homem e se autoconverteu. Ananias, nós podemos dizer, era um crente cristão nato, no sentido de que a sua vivência já tinha todos os componentes da excelência do pensamento do Cristo, do amor, essencialmente. E o que ocorre? Ele passa a ser um auxiliar, um colaborador, um integrante do apostolado. E ele é designado, Ananias, para divulgar. Em pouco tempo ele se inteirou daquela mensagem e foi com uma coisa altamente natural. Ele se integra no movimento, dispõe dos seus bens e passa a ser um ajudante, um integrante daquele movimento extraordinário que os primeiros apóstolos do Cristo estavam realizando. E ele vai até a cidade de Jope e lá, entre tantas tarefas, ele conhece uma moça, a Abigail, que se converte também naturalmente ao cristianismo nascente. Jesus havia falecido, sido morto, há uns 4 anos aproximadamente, e essa moça lhe diz que ela era noiva de Saulo, que já era famoso por ser um perseguidor dos cristãos. Saulo foi tão impactante a sua conduta que Jerusalém, aquela ambiência daquela cidade santa, teve um êxodo extraordinário. Muita gente saiu da cidade porque Paulo não admitia que alguém pudesse se falar de uma forma de que a lei mosaica estaria submetida ao Evangelho do Cristo. Primeiro Moisés, Deus, Moisés. Como pode aparecer um Jesus, um Cristo, para ensinar aquilo que o povo eleito detinha, que era o pensamento de Moisés traçado naqueles primeiros textos da Bíblia? Então, esse Ananias tem uma visão do Cristo que diz a ele que ele deveria procurar Paulo, ou Saulo, melhor dizendo. E Ananias interroga: mas esse homem é o nosso perseguidor. A missão de Paulo, de Saulo, era prender todo mundo, principalmente Ananias, e levá-lo para o Sinédrio. Mas, e mostrando aí já a evolução espiritual de Ananias, ele é convidado por Jesus para socorrer Paulo, o Saulo, futuro Paulo. E ele acede e vai, está Saulo numa pensão, na chamada Rua Direita. Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos fazem um relato um pouco diferente, mas nós estamos aqui vendo os arquivos espirituais sobre a história de Ananias e de Paulo. Ele vai onde está Paulo, o Saulo, Saulo de Tarso, convertido, recém-convertido, num drama extraordinário de conhecer, cego, porque a visão do Cristo foi de tal forma impactante que Saulo
fica cego pela luz com que ele, a sua retina não suportou a luz do Cristo, ele fica cego. Está cego na pensão. E quem vai lá para abrir os olhos de Paulo é Ananias, a vítima, a possível vítima a quem ele perseguia. E Saulo, ali na sua falta de visão, cego, quando ele sabe que vem alguém que ia falar com ele, ele imagina algum parente, algum conhecido, mas quando lhe é revelado que quem sois vós, ele estava cego. E aí a pessoa, esse Senhor, responde: eu sou Ananias. Aí Paulo entende nesse momento a primeira lição que o Cristo lhe dava: a vítima vinha salvar o algoz. E Ananias conversa com Paulo e lhe diz que veio em nome do Cristo. Jesus pedia que ele viesse lhe deferir novamente a visão. E faz uma imposição de mãos e Saulo volta a ver. E isso, além de ter sido visto o Cristo, ele vê Saulo a importância do amparo desse Cristo, que lhe confere novamente a visão, que ele, no ato nós podemos chamar da consolidação da sua conversão, de que empregaria os seus olhos até o fim da sua existência para divulgar a mensagem de Jesus. E aí nós vemos uma característica de Ananias que nós vamos pontuar aqui: o espírito aberto de tolerância. Quem de nós iria ao encontro de alguém que queria nos matar? Seria muito difícil, mas Ananias recebe o pedido, vamos chamar assim, de Jesus, e não teme, confia. Então Ananias era um homem de fé, de confiança, e supera as injunções, e a violência de Paulo era de todos conhecida, era o algoz de todos os cristãos. Então esse espírito aberto de fé caracterizava Ananias. Mas Ananias não foi lá apenas para retirar a venda dos olhos de Saulo. Ele vai fazer o acompanhamento, ele vai orientar Paulo, porque Paulo, recuperando a visão, o que ele diz? Já que eu estou ciente da verdade, eu vou, já que estou aqui nessa cidade, vim para prender os cristãos, eu vou na sinagoga dizer que eu estava errado. E Ananias, e aí é uma questão muito da psicologia do homem bom e sábio, Ananias não o desestimula, porque como assim? Saulo perseguidor, como é que ele iria na sinagoga em que ele iria lá pleitear a prisão de Ananias e de outros? Como ele iria lá? Alguém aconselharia? Mas Paulo tinha esse ímpeto muito forte na sua personalidade de reparar o erro. E muitas vezes nós cometemos um erro e vamos deixar para depois, quem sabe mais tarde um pouco. Por que não reparar logo? Se nós sabemos que há um erro. Muitas vezes a gente usa isso, vamos deixar para a próxima encarnação. Na próxima encarnação eu conserto isso. Mas será que é melhor não ficar com esse tédio? Poderia
ter um pouquinho mais de... Então, a gente às vezes deixa para depois. E desse depois, às vezes, é muito mais custoso do que a ação imediata. E Ananias não desestimula Saulo. E Saulo vai à sinagoga, é recebido entusiasticamente, só assoma a tribuna e faz um discurso esperado por todos, até um certo ponto. Desse ponto, ele começa a dizer que ele estava enganado, que ele viu o Cristo e que os cristãos estavam com a verdade. Ora, muitos pensaram até que ele estava usando uma retórica, um tipo de discurso para cativar a atenção. Mas Saulo diz que penitencia-se publicamente e pede, exorta os seus companheiros de crença, ele era um rabino famosíssimo, de que todos deveriam reconhecer aquele Messias que estava lá no Velho Testamento, que viria o Messias, e o Messias tinha vindo através de Jesus. E essa sua fala foi interrompida, e ele admoestado e cortada a sua palavra, e ele ficou ali sem ter a quem falar. Ele volta para Ananias, decepcionado, porque achava que aquela sua fala teria acolhida, mas foi completamente tido até como pessoa tivesse com problemas mentais. E que Ananias diz que não havia desestimulado, disse para ele o seguinte, que para que a palavra de um homem, de um ser humano tenha a verdadeira acolhida, ele precisa sofrer, ele precisa demonstrar a coerência e a fidelidade. E mostra a Paulo que a sua conversão era extremamente importante, mas não basta a conversão, basta o exercício dos princípios a que ele aderiu. E sugere a Paulo que ele deveria refazer a sua experiência. E Paulo acolhe essa orientação para Ananias, e vai procurar um antigo mestre que se chamava Gamaliel, uma cidade distante de Palmira. E lá ele vai encontrar esse mestre, que era o seu professor no judaísmo, já convertido ao cristianismo. No entanto, ele já com idade avançada, se retirava da cena pública e dá o mesmo conselho a Saulo, de que ele deveria buscar antes da sua tarefa de defensor e de divulgador do cristianismo, ele deveria rever e praticar pela experiência, e também fez um aceno com a solidão do deserto. À época era muito comum que os mestres tivessem um período de reclusão. O próprio Cristo ficou algum período no deserto. João Batista veio do deserto. Então Saulo adere à orientação de Gamaliel, de Ananias, e logra um trabalho no deserto, numa região chamada Oásis de Dan, e fica ali com um casal de cristãos, que ele não se identifica, trabalhando como tecelão, ele que era um rabino, mas a cultura judaica dizia que toda
toda pessoa, todo homem, antes das conquistas intelectuais, na estrutura do judaísmo, na política vigente, deveria ter uma profissão. E o pai de Saulo lhe ofereceu, na sua juventude, a profissão de tecelão. Então ele deixa a cultura, vamos dizer assim, do judaísmo superior e passa a ser tecelão. 3 anos Saulo fica no deserto com na sua tarefa, e ali ele vai no encontro da convivência com o casal cristão e do ambiente de recolhimento, vai tecer, vai estruturar nele valores muito importantes na meditação, na diálogo que depois ele trava com o casal Áquila e Prisca, e ele fica 3 anos no deserto. Os relatos dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, não mencionam essa fase de Paulo. 3 anos no deserto, refletindo, e o final do seu estágio lá, ele se revela aos seus companheiros que ele era. E é uma passagem muito interessante. O livro Paulo Estevão é um livro que deveria ser quase que lido todo ano, a pessoa deveria ler, porque é tão rico. Então, um dos seus, Áquila, pergunta a ele: você conheceu Saulo de Tarso? Até o nome parece com o seu. Você conheceu Saulo de Tarso? E ele disse que não. E depois ele vem dizer que ele era o Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso. E eles compreendem aquele processo do homem perseguidor para o fiel discípulo do Cristo. E o que Saulo faz? Terminada essa sua fase, retorna para onde? Damasco. Vai ser orientado, vai procurar quem? Ananias. Ananias vai receber Saulo, já com a sua estrutura, com o seu estudo do Evangelho, porque nesse período ele passou a estudar bastante o Evangelho, e ele vai, e Ananias vai lhe dar o conselho de que ele, antes da sua tarefa, ele tinha que voltar a Jerusalém para defrontar com aqueles que ele havia perseguido. E que Saulo faz? Volta à sinagoga, se apresenta novamente, é escorraçado novamente, tentam prendê-lo, mas ele acaba atendendo ao conselho de Ananias, voltando para Jerusalém, onde ele se apresenta perante a igreja de Jerusalém, com aqueles que ele havia ofendido e colaborado decisivamente na morte de Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo. Então, toda a ação de Paulo, nós podemos dizer, foi sedimentada por Ananias, na orientação, na demonstração do que ele poderia fazer, mas sem a precipitação que não levaria a lugar nenhum. Então, a figura de Ananias é aquela pessoa que acolhe o perseguidor e que lhe traz o conforto, a consolação necessária, o estímulo que nós muitas vezes necessitamos, sermos estimulados, sermos acalentados no sentido de que muitas vezes aquelas ideias que temos de um trabalho não serem rodadas por críticas, por interpretações equivocadas. Então o estímulo
Ananias dá a Paulo. Não vê Paulo de forma alguma como um inimigo, e sim como alguém que o Cristo trouxe a ele. E ele cumpriu a sua tarefa de forma extraordinária, com essa singeleza e ao mesmo tempo profundidade. Então, e Ananias inoculou no espírito de Paulo, porque Paulo era um assassino. Ele havia matado, era o autor intelectual da morte de Estevão. Mas Ananias não vê assim. Vê como um homem que reconhece seu erro e que pôde e podia refazer e se transformar num discípulo de Cristo, a ponto de, no final da sua vida, Paulo, dizer que não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, de tal forma ele superou as suas deficiências, as suas dificuldades, e se transformou num discípulo fiel do Cristo, mas não pelo título, não pela adesão, mas pela prática, pelo exercício e pela coragem de se apresentar como seguidor do Cristo. E há uma passagem muito interessante. Então, Ananias, nós podemos dizer que foi uma base extraordinária, simples. E há uma passagem também no livro que é muito literária e muito bonita. Quando procuro o Saulo, lá em Damasco ainda, para prendê-lo, todos sabiam que Ananias tinha participado da cura de Saulo. E vão interrogar Saulo, e interrogar Ananias. E qual é a resposta de Ananias? Era um homem, todo mundo sabia que ele tinha participado, que ele tinha ajudado a Saulo. Ele dizia o seguinte: Saulo deve estar com Cristo. Assim, procedendo, para nós vermos a integridade moral, ele não comprometia um amigo, não delatava um amigo e não mentia aos homens. Saulo deve estar com Cristo. Foi preso, açoitado, e depois vai procurar uma forma de reintegrar Saulo na liberdade. E conseguiu. Então, essa participação de Ananias na história de Saulo, na história do cristianismo, é extremamente importante, porque se não fosse a conduta de Ananias, muito difícil seria Paulo se reequilibrar, porque encontrou alguém que não tinha nenhum interesse pessoal, esse interesse na mensagem, em ser um auxiliar, um cristão, um tarefeiro da obra do Cristo. E Saulo, quando prossegue, ele vai ter toda uma história que todos conhecem, o maior divulgador do cristianismo, e vai a Roma para pregar, para dar o testemunho final da sua mensagem. E então ele logra fazer as suas atividades, sempre, apesar das grandes lutas físicas que ele passou, foi preso, açoitado, ele foi a Roma como prisioneiro, foi sentenciado e foi a Roma prisioneiro, e lá consegue a liberdade. E depois, dos insucessos das perseguições cristãs aos cristãos, ele é decapitado. E o livro Paulo Estevão narra que ele é
os soldados que o acompanhavam, ante aquele homem já idoso, muito macerado pelas dores da existência, ficaram hesitantes em cumprir a ordem de decapitação. E aí o comandante da guarda é que vai executar, porque os seus subordinados estavam hesitando. Porque Paulo dizia: vocês cumpram o dever, porque eu já cumpri o meu. Vocês vão ficar aqui submetidos a essas injunções terríveis e eu estou me liberando. Olha, tamanho desprendimento na hora da morte impactou tanto que os soldados ficaram imobilizados. E o comandante da guarda acaba cumprindo, instado por Paulo, porque ele já tinha cumprido o dever dele, o comandante deveria cumprir o dever, que era uma sentença do imperador. Ele vai, faz a sua passagem para o mundo espiritual, e aí uma lição também, nós poderíamos dizer, fechando essa história belíssima, que nós estamos aqui apenas lembrando de uma maneira muito superficial. Ele sente aquele momento de desprendimento, da morte física, né, do corpo, se desprende do corpo, vai para uma região de acolhimento, à sombra de uma árvore, narra o livro, mas com uma característica: não enxerga nada, não enxerga. E aquilo começou a incomodá-lo, porque ele sabia que tinha desencarnado, mas não conseguia vislumbrar nada. E de repente houve passos, e ele pergunta: quem sois? Resposta: Ananias. É quem vem no mundo espiritual repor a visão ao Paulo. Então, a história desses espíritos e de Ananias fecha nesse compromisso espiritual, e aí Saulo vai ter a sua recepção no mundo espiritual. Então, essas reflexões servem para nós também, no sentido de que o mundo não se encontra entregue aos homens. Por mais que guerras eclodam, por mais que tenhamos dificuldades extraordinárias, basta dizer que o Brasil agora está no processo de tentativa de legalizar um aborto, sem qualquer sinalização legal, tão somente por correntes de pensamento que querem, com isso, proteger, entre aspas, o direito da mulher de dispor do seu corpo, esquecidos de que a vida que está habitando no corpo feminino não é dela, e sim daquele que está ali no processo de reencarnação. E outras questões se apresentam, mas o mundo não se encontra entregue à deliberação dos homens. O homem não tem esse poder. E há muito se diz hoje que a Terra pode então deixar de existir por um conflito nuclear. Então vamos extinguir a Terra. Não. O nosso livre-arbítrio, ele tem limites. Porque ninguém entrega, e o Cristo não entregaria, a nossa estreiteza mental, os destinos
da pátria, os destinos do mundo, o destino da humanidade. Então, confiança é uma base extraordinária, coragem e esperança. Requisitos que Ananias teve para, modestamente, colaborar com o maior gênio. Disse até, se não fosse Paulo de Tarso, com a sua campanha extraordinária, o cristianismo talvez pudesse ficar ali como uma filosofia entre tantas outras que existiam. E Ananias foi essa base de coragem, de confiança, de boa vontade, de espírito aberto, e que nós possamos também ter essa visão, vamos dizer assim, fraterna, corajosa e, sobretudo, cristã, como o nosso lembrado Ananias teve. Então, nós agradecemos a atenção e que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos proteja. Nós que agradecemos, né, pela belíssima história de Ananias, né, porque nós sabemos da importância, né, que tiveram os discípulos, né, em toda essa história de Jesus, mas Ananias, realmente, como o senhor falou, uma história belíssima. Nós agradecemos por nos trazer essas reflexões. Nós temos alguns recadinhos rapidinhos para passar. A equipe do SAPSE, coordenada por Solange e Patrícia, agradece a todos que tiveram oportunidade de doar, né, os gêneros alimentícios para as nossas cestas básicas. Elas conseguiram tudo o que precisavam e as cestas foram entregues no sábado passado. Elas ficam aí a gratidão desse departamento a todos nós. Nós estamos também divulgando na nossa casa. Nós vamos ter no dia 5 de novembro agora um almoço, né, palestra com almoço, como já tivemos, né, no mês de junho, com a companheira. Nós temos o tema, né, o tema Seguir Leve, com a companheira Luciana Ribeiro, que vai apresentar para a gente mais uma vez essa palestra, ela, né, na nossa casa, às 10h30 até às 12 horas. Após esse horário, nós teremos um almoço fraterno, que é aquele momento também gostoso da gente estreitar os laços e ter a oportunidade, né, de compartilhar momentos também. E na próxima sexta-feira nós teremos os convites são R$20 para o almoço, e a companheira Renata está com a venda dos convites. Não temos muitos convites devido, né, ao limite da casa, realmente, do trabalho que envolve, mas a Renata está com a venda desses convites para quem tenha interesse. Na próxima sexta-feira, como é de praxe, nós temos o estudo da casa. Os esclarecedores são, nessa sexta-feira, Carla, Mariana e Meire, que vai trazer o tema do Evangelho. Não saiba que a mão esquerda, o que dá a sua mão esquerda, né? A gente já conhece muito bem essa passagem e as companheiras vão apresentar para a gente esse tema do Evangelho. Na próxima quarta-feira, 18/11, é o companheiro Evaldo Raia, com o tema Cristo nasceu onde, quando? Também bem interessante, gente. E agora é aquele momento que nós vamos para o passe, que não é obrigatório, mas é aquele momento único de cada um de nós. O dirigente do trabalho é o nosso companheiro Lenivaldo, e os passistas são Adolfo, Boto, Kleber, Helena, Georgina e Solange. Eu gostaria de convidar o senhor para a nossa prece final. O senhor faz para a gente, por favor, seu Carlos? Por favor. Senhor Jesus,
nesses instantes em que aqui nos encontramos, queremos agradecer esses momentos de reflexão, de oração e de gratidão, rogando a proteção dos espíritos bons, dos teus mensageiros, os protetores desta instituição, em prol de todos nós. Permita, Mestre, que possamos fortalecer a nossa alma com as luzes da tua doutrina, a fim de que possamos disputar o título mais honroso que podemos ter, que é o de servidor, trabalhador da tua causa. Abençoa a todos aqueles que dirigem seus pensamentos a este momento, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que dificuldades passam, na certeza de que os seus mensageiros nos amparam a todos. Deste modo, agradecidos, pedimos a tua proteção e o acompanhamento nesse dia, nesta noite e para sempre. Que assim seja. Nós agradecemos os nossos companheiros que nos assistiram online. Muito obrigada pela presença e fiquem com Deus. A nossa companheira Renata irá convidá-los para participar do